Nós chamamos de os poderes da vida e deixe-me dar uma lista a vocês. Tudo isso eu tenho certeza que vocês conhecem. Talvez eu possa mostrar para vocês de uma forma diferente, com um novo conceito, mas aqui está a minha lista. É uma lista que você pode usar no seu treinamento, compartilhar com outras pessoas. E aqui está. Os grandes Ds funcionam em toda parte da vida, especialmente na Herbalife. É difícil para nós não falar sobre a Herbalife quando falamos de vida, vida espiritual, vida social, Herbalife. Faz parte de nós e faz parte do nosso todo e o que está acontecendo. Mas aqui está a lista. Os grandes Ds. Número 1 é decisão. E nós já falamos sobre isso nesse último discurso que eu dei para vocês. Mas tomar uma decisão é como um dia maravilhoso. Decidir que nunca mais vai ser do jeito antigo. Decidindo sair da escuridão para a luz. Decidindo passar da inatividade para a atividade. Decidindo fazer a virada. Decidindo mudar de rumo. Decidindo viver uma nova vida. Você não vai acreditar quanta coisa se abre para você no dia em que toma uma decisão. O poder para a vida é tomar decisões. Depois vem o desejo. Quem sabe o mistério de onde vem tudo isso? Quem sabe porque algumas pessoas possuem um desejo em comum e em outras demora um pouco para ele ser cultivado? Mas eu acredito no seguinte, na possibilidade de um grande desejo que pode criar a vida mais extraordinária. Eu garanto a vocês que isso reside em todos nós. Que isso reside em absolutamente todos nós. Às vezes é suprimido. Algumas vezes brutalmente. Às vezes é negado por causa das circunstâncias. Às vezes por causa da influência. Às vezes por causa de uma situação familiar extremamente amarga ou difícil. O desejo nunca consegue uma chance. Ele nunca vê a luz do dia. Mas com certeza ele reside dentro de nós. E o motivo pelo qual a Herbalife é tão emocionante é porque nós achamos essas pessoas cujo desejo nunca viu a luz do dia. E elas nunca tiveram alguma coisa que faz o coração pular e algo que podem ter a esperança de alcançar. E nós chegamos e encontramos essas pessoas. Algumas vezes nós as encontramos e outras vezes elas nos encontram, mas de qualquer forma é uma oportunidade única para nós. Para talvez despertar desejo em alguém, para que essa pessoa prospere, cresça e sirva como incrível força. E elas foram responsáveis porque tomaram a decisão, mas podemos levar parte do crédito porque as encontramos. Nós abrimos a porta, nós abrimos a janela, nós demos a elas um exemplar da literatura, nós a convidamos para uma reunião, nós deixamos as palavras iniciais do nosso vocabulário começarem um processo e agora elas podem ter o desejo que pode mudar suas vidas para sempre. Portanto, o primeiro D era de decisão, o segundo de desejo. Aqui está o terceiro que torna tudo possível e transforma a imaginação em realidade, que é chamado de disciplina. Para algumas pessoas, elas veem disciplina como uma palavra feia, do tipo, não me fale sobre disciplina. Mas o que você precisa entender é que a disciplina é uma força criativa incrível. A disciplina constrói uma carreira, a disciplina desenvolve a boa saúde, a disciplina forma os casamentos mais incríveis, a disciplina forma amizades que são para sempre. A disciplina desenvolve habilidades que podem ser ampliadas e podem tocar o mundo. A disciplina abre-se para a música. Você não consegue ter música muito boa se não tiver disciplina. De fato, nós a chamamos de as disciplinas, como a arquitetura e a música, como tocar um instrumento, e como a escultura, como pintura, como escrever, compor. Nós chamamos essas coisas de as disciplinas. E as disciplinas nos dão a indicação de que é isso mesmo, não acontece se não tiver disciplina. Mas também significa que a disciplina é a porta aberta para o processo criativo de transformar nada em alguma coisa e transformar a imaginação em realidade. Portanto, você precisa aprender a fazer o seguinte: apreciar as disciplinas e dar as boas-vindas para as disciplinas. Aqui está uma boa pergunta para fazer. Que outra disciplina eu poderia começar que abriria uma expressão completamente nova na minha vida, transformando a minha imaginação em realidade? Eu tive que aprender a usar a minha linguagem para fazer uma apresentação. Demorou um pouco. Eu tropecei.
Eu cometi erros. Eu não conseguia organizar os meus pensamentos. Entrava na minha cabeça e depois fugia. Eu me lembro de todo aquele esforço para aprender. Minha mãe me ensinou a tocar um pouco de piano. Aqui está a mão esquerda. Eu consegui pegar essa parte bem. Ela disse, agora aqui está a mão direita. Nas escalas não tem problema. Depois ela disse, hoje nós vamos fazer as duas juntas. Eu pensei, como se faz isso? Uma mão era fácil, a outra era fácil, mas as duas juntas? Eu fiquei olhando essa mão, depois a outra mão, mas finalmente elas funcionaram juntas. Eu aprendi aquela disciplina a mais e funcionou para mim. Ela disse, hoje vamos ler música e tocar com as duas mãos. Eu pensei, bem, não dava para fazer tudo isso, mas eu consegui olhar para as notas. Eu olhava para essa outra mão, finalmente eu consegui fazer tudo funcionar junto. Depois ela disse, hoje vamos assistir o público, ler as notas e tocar com as duas mãos. Eu pensei, isso é impossível. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Mas adivinhe só o que eu descobri. Não demorou muito. E eu podia assistir o público, ler música e tocar com as duas mãos. E a disciplina então se tornou uma alegria. Eu toco um pouco de piano, mas para o meu próprio prazer, não em público. Mas de qualquer forma é emocionante. Aprender novas disciplinas que criam alegria, que criam uma pintura, que criam uma orquestra, que criam uma Herbalife. O Mark teve que juntar suas disciplinas, e nas disciplinas ele teve que colocar vários elementos. Os produtos, e o marketing, e as pessoas, e o sistema de suporte, e as reuniões, e as extravagâncias. Tudo isso teve que juntar incorporando as disciplinas de outras pessoas, bem como suas próprias, mas de forma disciplinada que criou uma companhia. Sem disciplina não existe a companhia. Sem a disciplina não existe uma estrutura magnífica. Sem disciplina não existe a música. Sem disciplina não existe a saúde. Sem disciplina não existe vantagem, não existe futuro. Portanto, a disciplina é tudo quando falamos de imaginação, tendo algo verdadeiro, acreditando nisso e transformando em realidade. Agora deixe-me passar o resto deles. Decisão foi o primeiro, desejo foi o segundo, disciplina é o terceiro. Aqui está o número 4, desenvolvimento. A chave para o desenvolvimento é ser tudo o que você pode ser. Eu não sei quais os seus talentos, eu não sei quais são suas habilidades, mas tem uma coisa que provavelmente vou acertar. Que você está atrasado em seu programa acelerado para o desenvolvimento completo. A minha sugestão agora, eu sei que para alguns de vocês, eu sei que provavelmente isso não seja verdade, mas até quando eu olho para a minha própria vida, porque eu fico tentado adiar coisas como todo mundo. Eu já deveria ter escrito 30 livros até agora, eu só escrevi 4 ou 5. Eu deveria ter feito muitas coisas, mas não fiz. E fiquei distraído e todos nós temos esses desafios. Mas o que eu poderia me tornar? Eu perdi um dos meus melhores amigos, ele morreu aos 53 anos de idade. Um dia, ele já bebia um pouco demais. David bebia um pouco demais, mas ele fazia todo esse tipo de coisa. Ele era um construtor, era um sonhador, e ele fazia muitas coisas. Mas a sua bebida meio que deixou num nevoeiro durante anos e anos. Há uns 6 anos atrás, ele estava sentado no Yacht Club, e ele estava no meio de um nevoeiro, e de repente ele pensou, o que será que eu poderia ter feito todos esses anos se eu não estivesse nesse estado confuso? E ele disse, é isso. E nos últimos 6 anos, antes dele morrer, ele estava livre. E ele realizou coisas incríveis que duraram 6 anos. Ser tudo o que você pode ser e não deixar que os hábitos te arrastem para baixo, não deixar as coisas te desviarem do desenvolvimento completo, do que você é capaz de ser. Tudo que o seu coração poderia abraçar se você tivesse a chance e se você realmente tivesse as disciplinas e realmente chegasse a fazer. O que você realmente poderia ser? Quanto poderia ganhar? O quão saudável você poderia ser? Quantos livros poderia escrever? Quantos poemas poderia escrever? Minha neta, a Natalie, tem 11 anos. E ela escreve esses poemas incríveis. Algum dia eu vou publicar. E é claro, seu irmão, o Nathaniel, é um artista clássico nato. E eu acho que eu vou publicar alguns dos poemas dela e as ilustrações e trabalho artístico dele. Eles têm 11 e 12 anos de idade. Eles se tornaram tanta coisa em poucos anos. E agora minha mente começa a imaginar até onde eles podem chegar.
quanto eles podem realizar. Então eu peço o seguinte para você, se você acha que está meio parado, onde quer que você esteja, no seu progresso, eu peço para você corrigir isso. Eu peço para você ver se não pode seguir um caminho mais acelerado em direção às suas possibilidades e o seu desenvolvimento completo. A vida é assim, precisamos nos tornar tudo o que podemos ser. O desenvolvimento completo de todo o nosso potencial, esse é o número 1. O número 2 é a utilização sábia de todos os nossos recursos. A vida é assim, desenvolvimento completo. A próxima palavra é direção. A frase-chave é, nós vamos na direção para a qual estamos virados. Então tenha certeza da sua visão, tenha certeza de que esteja clara, pois é a direção que você vai conseguir. O que é predominante na sua visão é para lá que você vai, quer você perceba ou não. Então algumas vezes nós precisamos limpar isso para que a direção se torne mais clara, se torne mais poderosa e realmente nos leve aonde queremos ir. Uma boa frase que todos nós já ouvimos é, daqui a 5 anos você vai chegar, a pergunta é onde? E você diz, eu ainda não resolvi isso. Eu estou pedindo para você resolver isso, porque se não fizer, você pode chegar num lugar bem pior. Não tem problema, mas um lugar pior do que você poderia chegar se tivesse acertado a direção antes. Aqui está a próxima palavra, e eu preciso ir rápido com o resto aqui. A próxima é definição. Uma frase que eu tenho usado há muito tempo, o drama está nos detalhes. Eles dão definição às coisas, eles dão clareza às coisas. Isso é que é importante. Aqui está a próxima palavra, dilema. Nós enfrentamos muitos dilemas. Parte do dilema é aprender a organizar tudo que é valioso e o que não é valioso. O porquê da vida e alguns porquês não têm resposta. Alguns mistérios devem permanecer mistérios. Eles simplesmente fazem parte da vida, mas são mistérios. Parece que é assim mesmo, com o máximo de esforço, e nós precisamos tentar entender os dilemas. Mas não se sinta perturbado e não seja muito duro consigo mesmo se você não entender tudo, porque ninguém entende tudo. Deixe que parte do dilema seja um dilema. Descubra o máximo que puder para a sua vida, filhos, futuro e o seu negócio. Mas deixe os mistérios serem os mistérios. Deixe alguns enigmas continuarem enigmas e deixe alguns porquês simplesmente serem porquês. Alguém diz porquê? É só um daqueles porquês. O próximo é desilusão. Tenha certeza de não ser enganado. Existe uma história interessante que diz, não construa sua casa na areia durante o verão. Porque quando o céu é azul e as nuvens são brancas, é fácil se iludir e dizer, ei, tudo está tão bem, eu vou construir a minha casa na areia. Isso seria um erro. Portanto, nós precisamos de vez em quando perguntar se estamos vivendo alguma ilusão. Eu escrevi isso uma vez, uma afirmação sem disciplina é o começo de uma desilusão. Nós precisamos afirmar nossas disciplinas, nós precisamos afirmar a verdade e não sermos iludidos. A grande oração diz, não nos deixeis cair em tentação, para não ficarmos iludidos pela tentação. Algo que nos diz isso vai ter um gosto bom agora, mas algo nos diz que pode ter um gosto bom agora e o velho profeta diz que mais tarde torna-se amargo em nosso estômago. O próximo é destino. Você precisa estabelecer alguns lugares para os quais você quer ir. A Herbalife é a influência mais estimuladora que eu conheço, especialmente quando falamos de negócios para te ajudar a determinar um bom destino. Onde, em 6 meses, quais realizações em 6 meses, mude o seu PIN de um para o outro, onde em termos de chegar às pessoas, onde em termos de sua capacidade de influenciar, onde você gostaria de estar daqui a 1 ano, 3 anos, comece estabelecendo o seu destino e tornando os seus sonhos um pouco mais claros. E é bom sonhar em ser bem-sucedido. É bom sonhar com a saúde, em ser poderoso. Mas se puder ser mais claro em relação ao seu destino, isso vai te ajudar a garantir a direção necessária para chegar lá. E agora, aqui está a última, que é extremamente importante, e eu vou fechar com ela. É chamada de dignidade. Uma coisa que o Mark escolheu bem no começo, quando ele começou a Herbalife, foi que ele decidiu viver uma vida de dignidade. Ele queria poder dizer, eu tenho orgulho da forma com a qual comecei. Eu tenho orgulho de como me desenvolvi. Eu tenho orgulho de ter superado meus erros.
Eu tenho orgulho de ter aprendido com outras pessoas. Eu ando com dignidade por causa das pessoas que eu ajudei, por causa das vidas que eu mudei, por causa dos países os quais eu fui, coloquei a bandeira da Herbalife e prestei todo esse serviço incrível. Eu tenho orgulho por não ter deixado meus erros me superarem. Eu tenho orgulho de poder andar com dignidade, porque eu realmente posso dizer que fiz cada reunião com sinceridade. Eu realmente desejo o melhor para todo mundo. Eu realmente queria ter um sistema de marketing refinado que recompensasse todo mundo pelo esforço que fizessem. Eu realmente queria mudar a vida das pessoas e dar a elas uma vida mais longa e melhor. Eu realmente desejo tudo isso. E eu gostaria de fazer seguindo as diretrizes. Eu quero fazer dentro de uma estrutura que cria dignidade, autorrespeito e respeito pela companhia. E na medida em que eu aprecio o Mark Hughes, depois desses 20 anos, e eu o conheci 2 ou 3 anos antes, ele já andava com dignidade. E todos nós estamos andando com dignidade nessa empresa única chamada Herbalife. Mas na sua vida pessoal, sempre que você fizer algo, não importa o quê, quando as sentenças finais são colocadas em relação a você e a sua vida, eles vão dizer, você não apenas fez bem, não apenas fez com habilidade, não apenas fez ao redor do mundo, mas você fez com honra e você fez com dignidade.